Sabe? Lembra desse vídeo aqui? Eu fiz esse vídeo. Eu fiz esse vídeo do Homem Libélula e eu decidi fazer remake. Eles já fez o Homem-Aranha mesmo, então eu vou fazer desse vídeo também. Que é o do react do Homem Libélula. E eu já fiz do Homem-Aranha também, eu quis fazer esse vídeo aqui. Já que o vídeo é feito no celular, o áudio estava estourado no react do vídeo. E eu decidi, tipo, fazer. E era a mesma merda mesmo. O áudio era horrível. E também era gravado no banheiro. Então, fazer um remake, né? Agora é 200%. Agora eu vou botar outra captura de tela, né? Aqui. O vídeo original que eu reagir do Homem Libélula. Vou botar. E se você ganhasse superpoderes e dessa forma você conseguisse conquistar a mina que você gosta e também salvar a humanidade, o que você faria nessa situação? E hoje vamos recapitular a história do filme Super-Herói o Filme. E se você gosta desse estilo de vídeo, e se você quer ver esse canal aqui crescer, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações Like, inscreve o canal deixa o aqui like, também. isso ajuda muito aqui para o Esse crescimento foi o do resumo canal. do Homem E antes Libélula desse também. vídeo começar, eu queria divulgar aqui para E é um vocês vídeo bem rápido, um filme muito tá? bom que tem mais de 12 mil conteúdos. E essa filmes, comédia jogos, é bem anime, comédia filmes, americana, só séries, que futebol e é muito mais. E tudo engraçado. E atualizado tem, e com a melhor tem um molde qualidade. que E é um muito preço ruim. muito Agora, acessível. vídeo. E você ainda tem um teste. Se você estiver interessado, É um vai no molde comentário engraçado fixado. Feito e isso, é um agora jeito vamos muito para o ruim, vídeo. O filme tá começa com o ligado? Rick correndo atrás do ônibus, até porque ele chegou atrasado, então teve que dar uma Jake é o carrilha, nome dele, mas não é Rick o estava Rick. correndo tão Ele errou o rápido vídeo. que quando o Não, ônibus é o de parou, Maurício. ele bateu com a cabeça no vidro do ônibus. Depois levantou a Isso é placa de engraçado página também, e porque o foi bem filme é no olho engraçado, dele. mas tem uns E quando a piadas porta se que não abriu, dá ele caiu pra. também. Quando ele entra no ônibus, Não, é ele muito fica olhando estranho, né? fixamente para a Gil, que ele gosta Mas muito o dela, super. mas ela O filme é namora, muito e bom. lá ele também fica conversando com o Recomendo. amigo dele, o Trey. E eles estão fazendo uma excursão escolar para um Sou o laboratório para ver Zé animais e geneticamente modificados. Quando eles eu sou o chegam, o Zé Rick ele tenta e conversar com eu a Gil, sou mas também ele do foi Zé tirar foto de um Radford, que pássaro é o e ele nome do estava com canal também. flash. E o E pássaro acabou beleza. ficando em chamas. Ah, Aí o cientista revela que não pode tirar fotos com flash. E ele tenta apagar as e chamas e tirou ele a foto acaba com jogando o flash. pássaro no lens. E Parabéns. então ele foi para cima do Rick, mas é impedido de acontecer alguma coisa porque o tio dele, o Lou, aparece. E ele fica o tempo todo tossindo, o que é estranho. E o Ele tá Lou com ele uma pergunta tosse sobre os bem pais do Rick, extrema. que eles se conheciam. Mas o Rick fala que os pais deles partiram faz 9 anos, de forma Então, trágica. Mas o Rick fala que fora isso tá tudo bem. E quando alguém terminam de apareceu no meu vídeo. conversar, volta e empurra o Você quer Rick para apagar um o vídeo tanque de também? fezes. E ele pega algo que pensou que era água, mas na verdade era um líquido de E atração você me animal. manda E ele para descobre apagar. isso. E uma libélula aparece e ataca ele. E ele, sem Não querer, sabe? derruba o líquido todo nele. E quando os outros animais aparecem, correm tudo para cima dele. Salve Inclusive um o vídeo. caracol, que conseguiu até correr mais rápido para ir Ah, para tá. cima do Rick. Fora isso, ele vai para casa e ele chega todo esquisito, esbarrando em Esse tudo. vídeo é tão E o interessante Albert, que é o tio porque dele, vai é do conversar super. com ele e ele passa uns conselhos bem estranhos. E o Rick dorme. E Lou, ele começa a produzir uma máquina para conseguir curar doenças. Esse vídeo é Porque ele tão fala que só interessante tem uma porque hora dá de pra vida fazer e o que é vídeo. preciso terminar essa máquina em até uma hora. E quando ele vai testar a máquina É dele, a primeira acaba vez a dando minha irmã tá errado. aparecendo no Mas ele vídeo. ganha poder de sugar a energia das pessoas. E ele fica muito forte. E quando o Rick acorda, o tio dele está do lado dele, dormindo também. E então ele se assusta e ele se levanta e vai pesquisar sobre a libélula. E depois Ele disso, o tem que Rick doar vai ali, para a velho. escola. E também aí na escola aparece o Steve Hawking. E o Rick, quando ele vai beber água, a mão dele fica presa no bebedouro e ele começa a puxar. E quando ele tira da mão dele, o bebedouro é jogado no Lance. E o Lance dá um soco nele, mas ele acaba ficando com a mão presa na camisa de um cara. Mas ele arranca a camisa e ele acaba empurrando o Steve Hawking em uma colmeia de abelhas, que está literalmente cheia. E ele sai correndo e decide começar a experimentar os poderes dele, subindo em uma parede, e logo depois ele vai salvar uma velhinha e um caminhão ia passar por cima dela. Também o E José todos ficam felizes Radford é o por nome ele do ter canal, salvado também é o nome ela, do meu mas quando o personagem, Rick também é olha o para nome trás, ele do vê a velhinha em uma máquina de triturador. E rei. quando ele vai para casa, Eu ele gostava fala de para o tio do dele e rei. para o Trey que está com superpoderes. Ninguém É o nome de acredita, piloto mas de eles corrida começam que a eu vou testar e inventar. ver que José realmente o Rick Radford. tem Eu já poder. inventei. Logo depois disso, Rick decide sair para fora O e ele José começa a relembrar de como os o pais nome. dele Mas o partiram no cara e Radford assaltar foi os pais do Rick. Mas o espiado Rick do foi para Freud cima do Vermelho com esse culpado nome. e ele ficou Radford, empurrando o Black braço do Radford. culpado, mas ele Aí eu ficou coloquei José disparando as Radford balas e acabou e acertando os inspiração pais do mesmo. Rick.
Então ele mesmo que acabou, entre aspas, O sendo super culpado. E o filme Rick mistura observa a Jill Batman e discutindo com os Homem-Aranha. pais, que não é uma O família filme tão libera. boa, e ela desce e vai conversar com o Rick. E eles ficam conversando um pouco, Filme mas aparece o Lance com um carro na moda para ele sair com a o Jill. carro. O Rick ele decide também comprar um Não, carro, Ferrari, né? até porque assim ele tem mais um pouco de chance de conquistar a Jill. E o Rick ele vai com a tia dele para o banco para fazer um empréstimo e assim conseguir comprar o carro dele. Mas não dá certo, porque o Rick não tem um emprego. E logo após o banco É, começa a tudo ser precisa de emprego, assaltado né? e quando termina, o culpado tenta sair, mas não consegue. E o Rick vai e ajuda o culpado a sair e aleatoriamente saem os barulhos de tiro e o Rick se assustado para ver o que era. E quando ele vai ver, todos que estão em círculo, ele vê que todos só estão olhando para o macaquinho. Mas o cara fala que só teve um velho que acabou sendo atingido. Aí o Rick corre para ajudar o tio dele, mas então ele é levado para o hospital e fica em Isso é coma. bem do E o tio Rick Ben, porque é uma aleatoriamente se paródia. encontra com o Dr. Xavier e o Dr. Xavier convida ele para ir para a escola de pessoas que têm poderes, e lá tem pessoas de todos os jeitos, com poderes de várias formas. E começam a falar para o Rick, para ele Ele saber pelo menos inventa fazer o o básico uniforme. que uma pessoa com poderes tem que fazer. E ele demora muito para raciocinar o que é. E então falam que Demora. ele precisa fazer uma fantasia de herói. E Uma ele vai para fantasia. casa e começa a tentar e a tentar, mas depois de longas tentativas, ele finalmente termina a fantasia dele. E ele mostra para o Trey a fantasia, e ele gostou muito. Mas aí o Trey pergunta como que ele faz para respirar. E o Rick começa a passar mal porque lá não tem buraco para ter ar. E ele começa a fazer as missões dele, e a salvar muitas pessoas, e ele começa a aparecer em jornais, Aparece na capas, internet também. em capa de revistas e muito mais. E o único problema que ele por enquanto tem é não saber voar. E o Low acaba descobrindo Ele não que para sabe conseguir voar. sobreviver, ele precisa finalizar uma pessoa por dia. E ele se transforma num ampulheta. E ele e o Rick Ampulheta. se enfrentam, mas acaba que o ampulheta foge. E à noite, os caras começam a dar em cima da Jill e ela sai correndo e os caras vão atrás. Mas aparece o Rick, ou melhor, o Libelo lá, e começa a nocautear os caras. E quando os caras vão embora, o Rick ele beija a Jill, mas com a fantasia de Libelo lá. E o Low ele começa a construir uma máquina que vai beneficiar muito ele, que vai acabar com muitas pessoas, mas ele vai conseguir ficar imortal. E à noite, num dia de ação de graça, todos se O encontram vilão na casa do sempre tem Rick um e a Jill ela está lá. coisa, E quem aparece lá tipo, também é o é o Lance. mundo E ele e chamou o Deus tio Low mortal. também. Quando eles estão lá, o Low Bem fala que isso vai no mesmo. banheiro, mas ele vai para o quarto do Rick. E como o Rick tinha chegado recentemente Quarto do Rick. e ainda estava com a fantasia de herói dele, ele teve que se esconder, mas o Low não encontra o Rick. E ele volta para a mesa e o Rick aparece e entra. E quando eles estão jantando, o Low fica observando as marcas que estão em Rick. Então começa um questionar o outro, por causa que os dois estão com marcas pelo corpo. E eles estão porque eles se enfrentaram. Por isso das Porque marcas. tem marca E no Low corpo descobre do que Rick personagem. é o Libélula. E ele inventa uma É Libelo. desculpa para ir embora. E em um momento, a tia do Rick dorme no sofá e fica só o Rick e a Jill. E eles começam a conversar e eles até tentam se beijar, mas a tia do Rick começa a soltar uns gases Nada. fortes e o Libelo lá aparece. E entra com tudo dentro da casa. E ele ataca a tia do Rick e ela acabou não sobrevivendo. Mas ele recebe uma boa notícia, que o tio dele está bem. E quando eles estão no enterro, o tio do Rick fica desesperado por Tio do perder Rick. a esposa e ele entra no caixão e fica tocando nela. Mas ele descobre que errou do caixão e que aquele era da esposa de outro cara. E o Rick ele decide não ter nada com a Jill para conseguir proteger ela e ele fica com É meio barba, Homem-Aranha dando a mesmo. entender que já faz muito tempo, mas era só uma barba Deixou fake que no ele primeiro estava. filme, E o tio deixou a do Mary Rick Jane começa a motivar ele para e então ele decide a voltar com proteger a tudo e cidade. encarar o ampulheta. Então eles vão para Outra meio de uma cidade. festa que está cheia de pessoas com É assim. fantasias e o Rick ele fala para o Low que sabe do ampulheta. E ele fala que o ampulheta deve estar lá pelo evento que eles estão. Aí E ele ele pede a descobriu ajuda do o Low para vilão é conseguir ele. encontrar o ampulheta. E o Rick confunde tudo e causa uma grande discussão entre todos. E a Jill vê o Low como um ampulheta e ela sai correndo para tentar avisar o Rick. E o ampulheta joga meio que algo que vai explodir. E ficou bem naquela parte do Rick. E então o Rick dá um pulo e fica com as pernas perto da cara do ampulheta. E Explodiu. tudo causa uma chama, mas a Jill acaba caindo e o Rick pula. Mas o Rick não sabe voar, então eles vão ter um grande problema. E a Jill ela vê o anel que o Libélula tem, e ela descobre que quem é o Libélula é o Rick. E ela vai e beija ele, e as asas do Rick aparecem. E assim ele consegue voar. E quando o Rick está com a Jill voando, o Rick fala que vai ser para sempre um herói. E aparece um helicóptero e passa com tudo no Rick e na Jill. E será E o que filme termina morreu dessa ou forma. sobreviver com Então, esse foi o bate vídeo. do Muito helicóptero? obrigado por você que assistiu esse vídeo Nunca até teve o aqui. segundo E se filme. você gostou, se inscreve aqui no Então, canal, ativa o tá. sino de Então deixa o notificações, like, se deixa inscreve o no canal like, aqui isso também. ajuda muito aqui para o Tudo crescimento sininho. do canal. Então é isso aí, tamo junto, até o Tudo próximo junto, até vídeo. a próxima. É nóis, falou É e nóis, falou. fui! Fui. Obrigado a assistir. Vou terminar o vídeo aqui. Hold me close till I get up.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. Isso vai dar muito dinheiro pra nós, filha da